Opa, tudo bem, pessoal? Então, vamos para a nossa aula para o nosso exercício resolvido, certo? Vou abrir aqui na tela para vocês, ok? Esse exercício de número 1, tá? São dois exercícios, ok? Fazer o primeiro e depois fazer o segundo, tá? Então, é o seguinte, uma escala termométrica X foi comparada com a escala Celsius, obtendo-se o gráfico dado a seguir. Que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nessas duas escalas. Ou seja, este gráfico aqui, tá? Ele está comparando uma temperatura na escala Celsius, que é o que a gente conhece, que a gente utiliza, com uma temperatura numa escala que eu não sei, que é a escala X, né? Então, aqui as suas devidas igualdades, tá? Então, primeiramente, pede para achar a equação de conversão entre essas duas escalas, ok? Bem, para isso, vamos ali no quadro, tá? Só pegar o gráfico aqui para a gente trabalhar. Ok. Aqui. Temos aqui, então, o gráfico, certo? Como é que a gente vai resolver isso aqui, certo? Vamos fazer que nem da aula passada, tinha uma questão já envolvendo essa situação de gráfico, ok? Utilizando, né, um diagrama com os termômetros, tá? Então, vou fazer aqui um primeiro retângulo para representar o termômetro na escala Celsius, colocar aqui, e um segundo retângulo, que vai ser o nosso segundo termômetro, representando a escala X, ok? Num certo nível de temperatura, isso é importante, a gente sempre pega o mesmo nível, pensando que são termômetros iguais, né? A gente faz esse esqueminha, né, onde a gente usa aquela relação pedacinho sobre pedação, né? Ou seja, usar a questão das proporções que vem do Teorema de Tales, na verdade, certo? Bem, como é que vamos fazer isso aqui? Primeiramente, a gente vai ver no gráfico que, vou pegar aqui o vermelho, que o ponto de 150 na escala X, ou seja, 150 graus X, é equivalente a 50 graus Celsius. Então, isso aqui é o primeiro ponto que eu vou colocar. Como é os maiores valores, eu vou colocar aqui no mais alto para representar. Ou seja, quando temos 50 graus Celsius, é o equivalente a 150 graus X. Tá? Isso é informação que é contida ali no gráfico, certo? Bem, próximo ponto agora é ver outro ponto, né? Que a gente percebe que aqui, ó, menos 50, né? Este menos 50, ó, ele está presente na reta vertical. A reta vertical é do X. Ou seja, temos menos 50 graus X. Opa! Menos 50 graus X aqui. E isso equivale ao ponto, ó, na horizontal aqui é quem? 0. Ou seja, o outro ponto que nós temos, o mais baixo, corresponde à equivalência entre o 0 graus Celsius, aqui, 0 graus Celsius, e menos 50 graus X, certo? A gente pode ir pensando aqui, ó, vai diminuindo os valores, ó, à medida que eu vou descendo, né? Ó, o Celsius vem vindo cada vez mais para cá, quando chega no 0, é quando o grau X está no menos 50, né? Essa é a equivalência, certo? Bem, para seguir aqui, a gente vai usar, então, a ideia lá que eu já tinha passado, que é a questão do Teorema de Tales, ou melhor, o pedacinho dividido pelo pedação, dos dois lados, né? Fazer essa equivalência, ok? Onde esses pontos em vermelhos aqui, eu posso chamar de TC para temperatura em Celsius, certo? Só ver como é que eu coloquei ali na resolução, se eu chamei, acho que eu chamei de TC. Sim, na resolução, na verdade, só troquei os termômetros de lugar. E aqui, TX, né? Temperatura na escala X, certo? Bem, então, vamos fazer o seguinte, veja só, este primeiro pedacinho aqui, ó, é TC menos 0. Então, vou colocar aqui TC menos 0 dividido pelo pedaço maior, ou seja, 50 menos 0. 50
menos 0. Igual, do outro lado, tx menos 50. Aí que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem um sinal de negativo já no 50 e essa medida tem um menos já incluso, né? A gente pega, tira a diferença. Sempre que for tirar a diferença é o menos. Mas como já tem o menos, fica menos com menos aqui. E embaixo pedação, ou seja, 150 aqui menos 50. Tá? Este menos é justamente da diferença e este outro menos é daqui. Veja aqui então que a gente vai ter então TC, porque TC menos 0 é o próprio TC. 50 menos 0 é 50. Igual, aqui a gente vai ficar com TX mais 50, né? Porque menos com menos dá mais. E aqui embaixo vai ficar 200, por quê? Menos com menos dá mais. Então, vamos ter 150 mais 50. Ou seja, 200. Certo? Uma coisa que a gente pode fazer, então, para reduzir esse cálculo, certo? Só constando, tá? Na resolução, esses dois são trocados de lugar, não há problema, ok? Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso pegar o denominador dos dois lados e dividir por 50, certo? Eu posso simplificar, mas eu só vou poder fazer isso porque eu posso fazer com os dois ao mesmo tempo, certo? Então, veja, aqui eu vou ter simplesmente TC e do outro lado eu vou ter TX mais 50 divididos por 4, né? Eu peguei o 200, ó, o 50 dividido por 50, vai dar 1. Só que eu posso desaparecer com ele. 200 divididos por 50 vai dar 4. Então, eu tenho aqui, né, a minha expressão, ó, o meu fator de conversão, ó, a minha fórmula, que vai converter graus Celsius e a temperatura em graus X. Que eu posso fazer desse jeito, ou também eu posso isolar o TX, né, pegando 4, passando para o outro lado. Eu posso ou deixar assim, ou dessa maneira, ó, 4 TC, peguei o 4, passei multiplicando, e o 50 passo subtraindo. Eu tenho essa fórmula aqui. Duas maneiras diferentes de eu trabalhar com, quer dizer, de eu ter a minha relação entre TC e TX. Os dois estão certos, certo? Porém, este aqui é TC que está isolado e aqui é TX, né? A diferença é só essa, quem é que está isolado ali. Ok? Então, essa aqui é a nossa alternativa A. A gente vai aproveitar essa expressão que nós encontramos, ok? Porque a questão pediu a fórmula, porque agora na número 2 a gente vai precisar de outra coisa ali, ó. Olha só. A B diz a indicação da escala X quando tivermos 80 graus Celsius. Tá? Então, já fazendo a letra B, deixa eu botar uma folhinha nova aqui. Então, a letra B, o que nós achamos ali foi 4TC menos 50 igual a TX, ou a outra fórmula, mas eu prefiro usar essa, certo? E ele pede qual é a indicação na escala X quando eu tenho uma temperatura de 80 graus Celsius. Tá? Ou seja, qual é o equivalente em TX? Basta eu substituir. Olha só. 4 vezes 80 menos 50 igual a TX. 4 vezes 80 vai dar 320 menos 50 igual a TX. Ou seja, nossa temperatura TX vai ser igual a de 270 graus X, porque é TX, né? E aí já encontramos, então, a letra B, certo? Né? A parte mais difícil é encontrar a expressão. É o mais complicadinho ali, mas depois disso, só vai, né? E para finalizar, a letra C, ó, a indicação da escala X para os estados térmicos correspondentes aos pontos fixos fundamentais, né? O que é os pontos fixos fundamentais? São os pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, ele quer saber qual é a temperatura X de fusão
E qual é a temperatura X de ebulição? Isso são os pontos fixos fundamentais. Mas um deles a gente já tem, que é qual? Veja só, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho o equivalente em X, que já é dado no gráfico, que é de menos 50 graus X. Isso aqui a gente tirou do gráfico. Só que o 0 graus Celsius já é uma temperatura, né, já é um dos pontos fixos, que é o ponto de fusão. Então aqui nós já temos, né, o 0 graus Celsius, que equivale a menos 50 graus X. Então, a primeira nós já achamos, porque já tínhamos ali desde o início. Entenderam? Certo? Porque um dos pontos é o 0 graus Celsius. Só que o zero já está no início da questão, menos 50. Eu poderia colocar o zero aqui e ver a fórmula? Sim, mas não tem a necessidade porque a gente já tem a resposta. E a de ebulição é 100 graus Celsius. Bem, como é que eu vou achar? Vou pegar este valor e substituir na fórmula aqui novamente. Certo? Então, olha só, vamos ter o seguinte. 4 vezes 100 menos 50 igual a Tx. Aqui vai dar 400 menos 50 igual a Tx, ou seja, Tx tem que ser igual a 350 graus X. E acabou. Tá? Encontramos ali, então, né, as temperaturas. Né? Veja que a letra A pede para simplesmente o quê? Encontrar a fórmula, tá, que relaciona esses dois, que é essa primeira parte aqui. Depois disso, é simplesmente aplicação direta dessa fórmula que nós encontramos, ou dessa, né? Eu sempre prefiro deixar assim, né? Tudo numa linha, com uma menor quantidade sem denominador. Isso aqui eu geralmente evito usar isso aqui, tá? Por causa do denominador, confunde. Geralmente é bom pegar esse cara, já toca para o outro lado e deixa tudo numa linha só. Certo? Bem, feita essa questão, a gente vai agora para número 2. A número 2 é mais curtinha, ok? Não tem tantas alternativas, mas veja lá. A relação entre a escala Celsius e Rankine é dada pela equação R menos 492 sobre 9 igual a C sobre 2. Para qual temperatura essas escalas fornecem a mesma leitura? E essa temperatura pode existir? Bem, então eu vou só reescrever aqui, tá? Aqui então a nossa número 2. Então veja que essa questão ela já começa te dando a relação. Ela não pede um gráfico para te encontrar que nem ele na questão anterior. Ele já pede para já te dar a relação, né? Que é o seguinte: a temperatura Rankine, vou até ler aqui, Rankine é R menos 492 divididos por 9 igual a C sobre 2. Essa aqui é a nossa expressão, tá? R menos 492, deixa eu reescrever isso aqui um pouquinho melhor, 492 divididos por 9 igual a C sobre 2, ok? E o que pede é qual o valor para R e C, onde a leitura de R e a leitura de C serão iguais, ou seja, onde é que o grau Rankine ou o grau Celsius vão ter o mesmo valor numérico, só isso, não é que os dois são iguais, mas que eles vão ter o mesmo valor numérico. Bem, eu posso fazer isso da seguinte maneira, tá? Primeiramente, vou dizer que esse R e C são iguais. Afinal, é o que eu quero a mesma leitura, então eu quero que eles sejam iguais. Ou seja, no lugar de R, eu posso colocar o C. Ou, ao contrário, no lugar do C, eu posso colocar o R, tanto faz. Eu tenho que ter apenas uma das duas letras no final. Eu vou trocar por C. Então vai ficar assim, ó, C menos 492 divididos por 9 igual a C sobre 2. Certo? Eu poderia trocar por R, eu teria R aqui e R aqui, não tem problema, afinal vocês vão achar o mesmo valor, certo? Como eu tenho denominador dos dois lados, certo? O
que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses denominadores e vou passar para o outro, multiplicando, né? Então, veja o que eu vou ter aqui. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes o C menos 492. Do outro lado, eu vou ter 9 vezes o C. Ó, este 2 passou para cá multiplicando. Só que ele multiplica todo o numerador. Esse 9, a mesma coisa. Aqui, então, a gente vai aplicar a propriedade da distributiva, que é o chamado chuveirinho, né? Mas o nome é distributiva, certo? 2 vezes C, vou fazer aqui ao lado. 2 vezes C dá 2C. Menos, daqui, 2 vezes 492, tá, pessoal? Vamos achar aí o valor de 984. 984. Igual a 9C. Vou pegar esse 984, está subtraindo. Eu vou passar para o outro lado somando. E esse 9C para cá, subtraindo, né? Ele está positivo, vem negativo. Ele está negativo, vem positivo. Certo? Isso porque a gente está lidando com uma subtração ou soma, né? Não estão se multiplicando. É todo o termo. Ou aquela história, né? Número para um lado, letra para o outro. Bem, vamos ter o seguinte. 2C menos 9C igual a 984, né? Porque esse valor ficou positivo. Vamos ter, então, menos 7C igual a 984. Daí sim, esse menos 7 está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado, então, dividindo. Daí, quando passa dividindo, não troca sinal. Então, vamos ter o seguinte. 984 divididos por menos 7. Certo? Fazendo esse cálculo, ok? A gente vai achar um valor aproximado de menos 140,6. Como é o C, então é graus Celsius. Mas se fosse com R, a gente ia achar a mesma coisa, menos 140,6, só que daí seria no grau R, o grau Rankine, certo? E bem, aí a gente chegou à nossa resposta. Só que daí tem um porém, que a questão pergunta se essa temperatura pode existir. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa temperatura pode existir? Bem, por que ele pergunta isso? Porque eu tenho que comparar, né? Existe na natureza possibilidade de eu ter uma temperatura de menos 140 graus Celsius? Sim, né? E como é que a gente sabe? Porque a gente tem que ver a situação limite. Lembra que nós temos, né, o chamado zero absoluto. Tá? O que é o zero absoluto? É a temperatura de zero. Opa! O que é o zero absoluto? É a temperatura de zero. Ah, aí, não estava digitando o número. É a temperatura de 0 Kelvin, né? Só que esse 0 Kelvin é equivalente a menos 273 graus Celsius. Ou seja, este aqui é o nosso valor limite, o valor mais baixo que eu posso ter de temperatura. Como menos 140 não está abaixo deste valor, é um valor possível. Então, sim, é possível ter essa temperatura. Seria impossível se fosse, por exemplo, 274. Isso aqui já não pode existir. Menos 300 graus Celsius também não pode existir. Né? O limite, a mais baixa temperatura, só pode ser essa. Tá? Então, como esse aqui está acima, né? Então tá ok, certo? E essa aí foi os 2 exercícios resolvidos, certo? Essa semana vocês não vão ter, não é matéria, eu vou deixar para a próxima aula, ok? Ficam com a atividade daí para vocês fazerem para entregar na semana que vem, certo, pessoal? E bem, dúvidas, podem mandar por e-mail. E bem, por hoje era isso, até semana que vem. Tchau, tchau!